Bom dia. Primeiro, agradeço a Deus pela vida, pelo cuidado. Agradeço a minha esposa, minha filha biologicamente falando, e a filha do coração, Sara. Agradeço a todos vocês que fazem parte da família de Deus. Todos vocês que têm estado conosco, cooperado com esse plano maravilhoso, a formação de um povo que não vive segundo os padrões terrenos, mas que se move por uma esperança de continuidade da vida. Agradeço a todos os meus amigos que aqui estão, que saíram de suas casas e vieram para estar conosco neste momento. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Agradeço aos meus colegas de trabalho que aqui estão. Muito importante a presença de vocês. Vocês que têm me conhecido e têm andado comigo, que junto comigo têm empregado esforço em fazer o bem a essa cidade. É uma das coisas que eu aprendi com Jesus. Isso é uma palavra em Atos 10, 38, se referindo a Jesus, que ele diz que Jesus de Nazaré foi ungido e que andou por toda parte fazendo bem. Então, todo seguidor de Cristo precisa se identificar com Cristo Jesus e com a causa a qual ele empregou esforço a ponto de entregar a própria vida. Então, obrigado pela presença de vocês. E eu quero pedir aqui a cada um de vocês que foram convidados e que aqui estão, todos vocês, aqui eu tenho como amigos também, eu tenho vereadores, não sei se ainda está aqui o prefeito, em vez de estar com a gente, eu peço a vocês que fiquem em pé, por favor, os meus colegas de trabalho também, e todos que exercem uma atividade pública aqui na cidade, eu peço que vocês fiquem em pé. Todos vocês. Os colegas de trabalho, por favor. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito importante a vinda. Eu os convidei por ser meus amigos e também por exercer uma atividade pública aqui nessa cidade, para que vocês conheçam uma parte de mim que vocês não conhecem. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado, Papai do Céu. Aleluia. Bom dia. Irmãos, eu quero ser breve. Nós teremos mais 3 momentos. Depois da minha palavra aqui, teremos um período para testemunhos. E por fim, vamos proceder à imposição de mãos sobre nosso amigo Monteiro. E teremos antes mais uma pequena palavra. Mas o que eu queria dizer agora é que a Igreja de Deus, além de ser ter uma característica espiritual, Deus a estabeleceu. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Quando Jesus comissionou Pedro para cuidar das suas ovelhas, ele perguntou: Pedro, tu me amas? Ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. Ou seja, não são tuas, Pedro, são minhas. Ele perguntou a segunda vez: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu constrangido: Senhor, tu sabes que eu te amo.
Então Pedro, apacenta meus cordeiros, não são teus, são meus. Os pequeninos do rebanho, não necessariamente crianças, mas as crianças na fé, os novos na fé, também são meus, Pedro. Apacenta eles para mim. Mas Pedro, tu me amas mais do que estes? E Pedro, muito constrangido, chora e diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus repetiu: apacenta minhas ovelhas. Então há uma marca celestial na igreja de Deus, mas há uma marca humana, que nós somos espírito, alma e corpo, e temos sentimentos, e temos uma alma que nem sempre é muito sossegada. Há as inquietações da alma de cada um, das emoções, dos sentimentos. Há uma carga cultural que todos trazem. Há marcas da história familiar, da história cultural, do ambiente que se viveu, que todos trazem. Jesus redimiu a todos com seu sangue. Mas quando junta essa gente, então quando a Escritura diz que Deus, que o Senhor Jesus estabeleceu na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ele tinha um propósito. Essa turma toda foi colocada na igreja não para ser famosa, não para ser importante, não para ser chamado de um grande homem de Deus. Foi colocada aí para pastorear o rebanho de Deus e cooperar com Deus para que este rebanho de Deus funcione na terra, expressando o que Deus pensa. A igreja está na terra para expressar o que Deus pensa, para traduzir para o mundo como é que Deus vê. Por isso Jesus disse aos seus discípulos, portanto disse à sua igreja, que a igreja deveria ser luz do mundo e sal da terra. A igreja não foi feita para estar separada do mundo. A igreja se distancia do mundo nos seus valores, nos seus posicionamentos, mas ela vive no meio do mundo. Para que serve o sal? E para que serve a luz? Para que serve a luz se é colocada dentro de um armário? Não vai iluminar a casa. Para que serve o sal se for preservado dentro do saleiro? Inclusive ele nem será preservado, ele vai se estragar. O sal tem que sair do saleiro. Então, quando Jesus disse que deveríamos ser sal e luz, estava dizendo o seguinte: se misturem com o mundo e vivam no meio do mundo aquilo que eu lhes ordenei. Quando eu era menino, lá no interior da Bahia, eu sou de Tororó, terra da carne e do sol, não existia geladeira em nossa casa porque nem tinha energia elétrica na cidade. Só tinha energia para iluminação à noite, por geradores a óleo diesel. Não tinha geladeira, não tinha fogão a gás, era fogão a lenha. Minha avó levantava antes das 5 para fazer comida para 15 meninos, nós éramos 15 irmãos. E ela pegava aquelas mantas de carne do sol, fazia aqueles cortes, colocava sal e pendurava ao sol. Por isso carne do sol. E ela sempre é salgada, porque o sal preserva e a luz preserva e confere vida. Então Jesus ele nos chama a sermos sal e luz no mundo e na terra. Por isso é tão importante o testemunho da igreja, e por isso é tão importante que aqueles que vão presidir sobre a igreja, que vão pastorear a igreja, gozem de bom testemunho dos de dentro e dos de fora. Por isso temos tanta confiança e alegria em reconhecer Monteiro hoje como um presbítero sobre essa congregação, compondo com os demais companheiros de Aracaju um presbitério sobre essa região.
porque sabemos que Monteiro goza de bom testemunho, dentro e fora. Seus amigos, colegas de trabalho sabem quem é Monteiro e o identificam por seu bom testemunho. A igreja em Laranjeiras, em Aracaju, em Socorro, conhece Monteiro e o identifica por seu testemunho. Então, ninguém é reconhecido presbítero e é estabelecido pastor sobre a igreja porque tem uma boa formação acadêmica, ou porque tem uma boa oratória, ou porque tem determinados dons e capacitações especiais. Não. As exigências bíblicas para um presbítero, para que ele seja reconhecido como pai daquela congregação, todas apontam para a sua vida pessoal, todas apontam para o seu caráter, para a sua casa, para a sua família, para a sua vida, porque o presbítero deve ser um discípulo modelo, alguém para quem a igreja olha e possa dizer: se andássemos todos como ele anda, estaríamos bem. Os pastores da igreja têm esta função também. Lhes pesa a necessidade de serem modelos do rebanho, e é isso que Pedro diz quando escreve aos presbíteros. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, a partir do verso 1 ao verso 4, ele diz: rogo aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, pastoreai o rebanho de Deus, não como dominadores, mas como modelo do rebanho, não por torpe ganância, mas espontaneamente, voluntariamente, como Deus quer. Então, o presbítero é, antes de tudo, um modelo para a igreja. Então é nessa confiança, com esse descanso, que hoje nós queremos, logo mais, proceder aqui à imposição de mãos, e no momento traremos alguma palavra esclarecedora sobre por que a imposição de mãos. Amém? Mas agora nós queremos abrir um espaço para testemunhos de irmãos e amigos que pudesse falar algo sobre a história deles com Monteiro. Mas antes disso, eu só queria chamar a atenção aqui. Eu gostaria de conhecer todos os pastores, presbíteros, diáconos que estão presentes conosco, não que reúnam conosco, mas que estão aqui hoje. Infelizmente a Igreja de Deus não reúne tudo num lugar só, o que não impede nossos laços de comunhão, de amor, de apreço uns com os outros. Alguns aqui eu conheço, né? Tem Davi, tem Carlsberg, tem Vinícius. Fiquem de pé vocês, só para que a igreja conheça. Graças a Deus. Tem meu amigo Sávio ali, ó. Que bênção. Teu nome? Fábio? Obrigado, Fábio, muito bem-vindo. E agora, pessoas, irmãos que vieram de outras localidades, além de Luiz aqui, meu bom negão, meu comando. Amém. Gente de Salvador, gente de Maceió, graças a Deus. Obrigado, amados. Recife, graças a Deus, que bênção. Amados, eu queria chamar Henrique, Marcelo. São 26 anos de amizade, são 26 anos de um reconhecimento, de um serviço que ele exerce sobre a minha vida, de cuidado, de pastoreio, de nutrição, de alimentação, segurança, governo. Eu cheguei à igreja aos 18 anos e Monteiro aqui já estava. E o que é que a gente vai notando com o passar do tempo? As lutas, as dificuldades de cuidar, de pastorear, de apacentar, problemas que surgem. E eu queria elencar um aspecto que é muito visível na vida de Monteiro. Ouça bem, viu? Isso é o que eu vejo em ti. Davi, o grande rei Davi,
que não ousou em nenhum momento erguer a sua mão contra o rei Saul, na sua insanidade. Mas esse mesmo Davi, ele teve um filho chamado Absalão, e que fez completamente diferente daquilo que seu pai fez com o rei Saul. O que é que eu vejo? E aí eu queria que você conferisse a impressão que tenho acerca de ti. Davi é aconselhado por aqueles que estavam do seu lado a defender o reino, a ter uma postura muito firme para defender o governo. E olha o que se passa no coração de um homem segundo o coração de Deus. Ouçam: não movi um dedo para ser feito rei, nem moverei um único sequer para conservar um reino. Não cabe a mim tomar a iniciativa de assumir responsabilidade ou conservar autoridade. Tu não compreendes que pode ser a vontade de Deus que essas coisas aconteçam? Creio que se Ele quisesse, Ele próprio protegeria e guardaria o reino. Afinal de contas, é seu o reino. Você é um homem que tem esse coração. Você trata tudo na medida certa, correta, na profundidade, altura, intensidade, largura, com clareza entende o que é de Deus. E se é de Deus, você não precisa defender nada. Então você foi um homem que vi nunca defendendo a autoridade, nunca se impondo quando alguém se levantou contra ele, sempre humildemente reconhecendo que se o reino é de Deus, a autoridade é dele e o governo é dele, só ele pode defender, mas ele não. É assim que eu te vejo, meu amigo. E eu sei que não é a partir de hoje que você estará compondo com simplicidade e humildade esse presbitério, mas a partir de hoje eu tenho convicção que coisas excepcionais acontecerão, porque se Deus lhe confere autoridade, por que a gente vai dizer que isso não é necessário? Então, muito obrigado, Monteiro, por você ser um homem conservador das coisas de Deus. É assim que eu te vejo, meu amigo. No livro de Mateus, capítulo 28, 16 a 20, o texto diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Essas foram palavras de Jesus imediatamente após a sua ressurreição. Jesus morre, ressuscita e marca um encontro com os discípulos, com aqueles que andavam com ele, com aqueles que o seguiam. E nesse encontro, Jesus prepara uma mensagem, uma palavra, uma orientação, uma ordem. Ele sabia que ia partir e ele precisava de pessoas que dessem continuidade aqui na terra da sua obra. Por isso que ele marcou um encontro com aqueles que o seguiam. Deu a ordem e esses discípulos cumpriram fielmente a missão, a ponto dessa palavra, desse evangelho se expandir por toda a humanidade, chegar em todas as nações, em todas as cidades, em todas as casas. E esse evangelho chegou até a vida de Monteiro, chegou até a casa dele, chegou até
ao vínculo e ao convívio daqueles que o cercam. E assim, como um discípulo obediente, ele vem cumprindo com êxito a missão que Jesus o designou. Eu quero dizer a vocês, em particular, que eu cheguei aqui no ano de 1999. Eu sou de Campina Grande, da Paraíba, não sou sergipano. E toda vez que uma pessoa chega de uma outra cidade, o que ela mais quer é ser amada, é ser amparada, é ser apoiada, é poder ver pessoas que, ao se aproximarem dela, ela se sinta em casa, se sinta em família. A primeira vez que eu cheguei na casa de Monteirinho, eu fui recepcionado de uma maneira espetacular por ele, por Ivanildes, dentro da perspectiva que Jesus espera que façamos. E ali eu vi, há 25 anos atrás, que de fato morava no coração dele esse homem chamado Jesus, que deu a ordem aos discípulos após a sua ressurreição. Ele é um filho de Deus que busca multiplicar aquilo que ele recebeu. E isso me deixou muito confortado, muito amado, muito amparado. Passei a o ver como uma referência no meio da igreja. Essa cidade já era abençoada por ele, por muito acolhimento, por muito amor. E Monteirinho me viu crescer dentro dessa cidade de Aracaju, de Laranjeiras. Eu era ainda um menino. A sua humildade e simplicidade passou juntamente com todo o presbitério, com o presbitério que tinha, que era o Ilha, passou a me receber com muito amor. E eu via em muitos momentos, em um estado de humildade que me constrangia, porque eu era um menino que crescia aqui dentro desse lugar, também dentro da missão semelhante a que ele exercia. Mais tarde, dentro de um ambiente como esse, sou reconhecido pela igreja, pelos pastores que aqui estavam e por Monteiro como um presbítero. Esse homem, ele de fato é diferente. A sua caminhada me faz ter alegria, ter perseverança, porque são fatos, é uma vida que expressa o tempo todo a glória do Senhor. Estava ontem em Campina Grande, sabe, Monteiro? Festejando no dia de ontem, 101 anos do meu pai. Cheguei na quinta-feira de tarde, e quando eu chego lá em Campina Grande, eu sempre chego para passar 6 dias, 8 dias, porque a viagem é muito longa. Mas aí eu disse aos meus parentes: eu vou festejar o aniversário do meu pai durante o dia, mas à noite eu preciso voltar. E quase toda a minha família me perguntando: mas por que você vai voltar? Por que você tem que voltar hoje? Por que não volta amanhã? Não vai passar o dia dos pais? E eu tive que dar uma resposta bem convincente. Eu disse assim: amanhã em Aracaju tem um dia especial. Amanhã vai ser o reconhecimento do presbitério e de todo um povo do pastoreamento de um amigo meu, do Monteiro. E as pessoas olhavam assim, e eu falava: é muito importante. Mas para refrescar a memória deles a respeito da importância, eu disse assim: em 2016, quando minha mãe morreu, minha mãe faleceu, eu já estava em Campina Grande, porque ela estava muito doente. Aí eu disse aos meus irmãos: sabe quem saiu de Aracaju num sábado à noite, passou a madrugada toda viajando para me dar um abraço e ser solidário a todos vocês? Foram os meus companheiros de presbitério, dentre eles Monteiro. E eu aí lembrei mais. Quando meu irmão faleceu,
e eu precisei viajar às pressas, de avião. Sabe quem veio no meu carro ser solidário a vocês e a mim, trazendo minha esposa e meu filho? Foi Monteiro. As marcas. Ele falou um ingrediente importante aqui. Desculpem os amigos de trabalho, ele estava de plantão. E ele botou algum de vocês para trabalhar no lugar dele, para me servir. A marca de um pastor na vida das pessoas é algo que fica para o resto da vida. Nunca mais, Monteiro, eu me esqueço de tudo que você me serviu durante todo esse tempo. Mas a marca desses 2 dias especiais na minha vida, a morte do meu irmão e a morte da minha irmã, você estava lá com os meus companheiros. Obrigado por você nos pastorear e nos amar. Irmãos, nada mais justo do que a gente testemunhar. E dei um abraço aqui mais cedo e disse para ele assim: Monteiro, você é um homem de caráter, uma bênção provida por Deus para a igreja. Quão difícil hoje é formar um pastor. É uma tarefa árdua, difícil, que tem sido atacada pela sociedade. A igreja, de um modo geral, tem sofrido com reveses e maus testemunhos. Quão difícil está encontrar pessoas que tenham a disposição e o coração de sofrer, de se sacrificar. Quão difícil está encontrar homens de bom coração como Monteiro. Mas Deus o forjou durante todos esses anos. Eu conheço Monteiro há bastante tempo, né, parceiro? E sempre esse homem humilde, esse amigo, esteve em Maceió algumas vezes com a gente e sempre nos abençoou. Eu quero testemunhar da admiração que eu tenho por este homem, que a gente só não está mais junto devido à distância física, né? Mas que é um homem que eu reconheço e recebo como meu pastor também. A palavra diz, irmãos, para a gente ser obediente e submisso aos nossos líderes. Em Hebreus 13:17. E eu gosto de ler o texto invertido, que às vezes me ajuda a pensar. Diz assim: sede obedientes aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que eles exercem, porque eles velam por vossas almas como quem há de dar conta delas, para que façam esse serviço com alegria, porque isso, se não for assim, não vos será proveitoso. Então, quando Deus levanta um pastor, Ele está levantando um servo para a igreja, para prover à igreja aquilo que lhe falta a fé. Paulo diz assim, em um determinado momento, ele diz assim: eu espero estar convosco para vos prover algo que lhes falte na fé. Então Deus levanta um servo, Deus levanta um homem com dons, Deus levanta um homem com capacidades forjadas por Ele para suprir a nossa fé. E foi esse sentimento que eu tive quando estive com Ele, quando Ele esteve em Maceió, que Ele proveu a nossa fé. Então eu gosto de ler assim, para que o ministério pastoral seja proveitoso, para que os pastores ministrem com alegria, mesmo diante de tantas dificuldades e tantas reveses por quais eles passam, eles velam pelas almas de vocês, portanto, lhes sejam
obedientes e sujeitos. Ou seja, sejam cooperadores do ministério. Então, damos graças ao Senhor, Monteiro, por aquilo que Ele fez em sua vida. Hoje é um reconhecimento do que você já faz, mas também uma investidura de autoridade. E quero pedir à igreja que sejam cooperadores do ministério de Monteiro. Amém? Amém. Obrigadão. Te amo, queridão. Bom dia, amados. Me chamo Carlsberg, sou de Recife. Registro aqui nossa gratidão pelas intercessões pela minha vida, a quem eu ainda não agradeci pessoalmente. Então agradeço à Igreja de Laranjeiras e Socorro, na vida de Monteiro, e aos irmãos de Aracaju, pela intercessão. Agora vão me aguentar, né? Eu estava indo, fiquei. Esse momento é um momento muito especial, porque é um momento de um reconhecimento. É um momento onde nós estamos dando a honra, o valor, aquilo que Deus já estabeleceu. Lá no Salmo 68, versículo 18, diz assim: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, homens como dons, como presentes. Mas quando Paulo vai explicar esse versículo lá em Efésios 4, um texto muito conhecido, ele está falando que Cristo desceu, e quando ele subiu às alturas, versículo 8, Efésios 4, 8, levou cativo o cativeiro, está citando o Salmo 68, mas ele diz aqui, e concedeu dons aos homens. Então hoje a igreja recebe homens como dons, o Senhor recebe homens como presente, e nós somos presenteados com homens dons. O Monteiro é um presente para a igreja. O Monteiro e a sua casa é um presente para vocês, para nos ajudar, como falou Vanjo, a ter um modelo. E não é um modelo de perfeição. Ele é um homem, ele falha, ele está em aprendizado, ele está em formação, mas é um homem que tem um coração segundo o coração de Deus. Se eu fosse realçar uma marca da vida de Monteiro, eu diria que ele é o cara mais sorridente que eu conheço. A primeira vez que eu vi Monteiro foi assim, sorrindo, abraçando, feliz. Sabe menino quando ganha um sorvete do pai? Pois é, esse é Monteiro. Um coração manso, um homem conciliador, um homem meigo, carinhoso, um amigo para qualquer momento. O Marcelo citou, o Vinícius citou, eu endosso. Monteiro é um presente de Deus para nós. E eu não mediria nenhum esforço para vir impor as mãos sobre ele, porque você é um dom. Paz de Jesus, irmãos, bom dia. Para mim é uma grande honra estar aqui hoje, presenciando esse momento tão especial. Monteiro é um amigo, é um irmão muito querido, né? Me lembro de alguns momentos, né, que por telefone, Monteiro querendo se aproximar da nossa amizade, né, pôde cooperar muito comigo, estando eu tão longe
numa terra tão distante, chamado Pôr da Folha, né? Ele sabe que na caminhada daquele que se coloca na condição de servir, de pastorear, há muitos desafios e dificuldades na jornada, né? E penso que é assim com todos aqueles que passam, né, a cuidar, a pastorear, a servir a igreja. E Monteiro presenciou algum desses momentos que nós passamos lá em Pôr da Folha, e com muito carinho, em alguns momentos, né, por telefone mesmo, estando de plantão, trabalhando, me ligou para perguntar como estava a minha família, como estava a igreja em Pôr da Folha. E eu tive ali a oportunidade de abrir o coração com o Monteiro, e ele falou: vou orar por você, vou estar orando pela sua situação. E isso mostra um coração acolhedor, né? Alguém disposto a se colocar nessa condição de consolador, né? Alguém que vai te exortar, te animar. E eu vejo essa característica na vida do Monteiro. É alguém que está à disposição de servir, né? Sei que ele tem os desafios na vida dele, em relação à igreja, em relação à própria família, né? Desafios, mas ele se colocou naquele momento como alguém disposto, disponível a cooperar comigo. Então quero aqui diante de vocês também exaltar esse momento aqui na vida do Monteiro como um amigo que foi presente, né? A Bíblia fala desse amigo que é presente no momento da angústia, né? E Monteiro é esse irmão. Mas eu queria ler um texto aqui com vocês. Na verdade, falar de uma história, né? Como eu disse, esse momento aqui é um momento muito especial. A história de Davi, quando Samuel é enviado na casa de Jessé para escolher um de seus filhos. E ali quando Samuel chega, né, que fala com Jessé e é apresentado o primeiro filho, Samuel já pensa: é esse o escolhido do Senhor. E Deus fala: não é este. O homem só vê o exterior, mas eu vejo o coração. E assim Jessé foi apresentando cada um dos seus filhos, até chegar ao sétimo. E Deus fala: não é nenhum desses. Então Samuel pergunta: você não tem mais filho? Acabaram os seus filhos? Aí Jessé, né, não sei se esqueceu, ou se não conseguiu enxergar, né, o que Deus via em Davi, falou: não, tem mais um, vou mandar chamar. Ele está no campo, ele está pastoreando as ovelhas. Então manda chamar Davi. E vem Davi, então Deus fala a Samuel: é esse. É esse. E o que eu queria falar com esse texto? Deus não vê como o homem vê. Primeiro, Deus vê o coração. E pode parecer que pelo tempo decorrido da jornada de Monteiro, pode parecer que Deus ou o homem tivesse esquecido dele. E talvez, por alguns momentos, talvez isso tenha passado até pelo coração do Monteiro. Está demorando, Senhor. Porque Monteiro tem esse coração de pastor. Já tem esse coração. Mas Deus não esqueceu. Deus não esqueceu do Monteiro. Deus olhou para ele e o escolheu e falou: é esse momento agora, Monteiro. É esse momento. E é o Senhor quem está separando Monteiro. Não é homem. Não é homem. É o Senhor quem está separando, que já tinha preparado esse momento, que quer derramar sobre ele esse óleo, essa capacitação para dar continuidade àquilo que Deus já iniciou na vida dele e através da vida dele. Então eu queria glorificar o Senhor pela vida do Monteiro e pela obra que Deus tem feito na vida dele ali em Laranjeira e no meio dessa igreja em Aracaju. Amém? Grande alegria no meu coração de estar aqui. Como outros já falaram aqui, não existe esforço, existe alegria de estar próximo do amigo e se alegrar com ele em todo o tempo. E esse momento é um momento de alegria. E falar de Monteiro
Alguns vão assim achar estranho, mas a minha esposa falava assim: eu acho que foi amor à primeira vista. Aí ela falou: eu só consigo dividir eu só com o Monteiro, porque é 12 horas da noite, é 4 horas falando pelo telefone. Mas eu queria dizer que quando eu vim aqui em Aracaju visitar uma família que veio de Salvador, e aí Leal falou assim: eu quero te apresentar uma pessoa. Aí me trouxe aqui em Laranjeira. E quando eu vi Monteiro, e a gente começou a conversar, e meu coração se encheu de grande alegria de ver um homem tão fiel ao Senhor e tão zeloso pelas coisas de Deus. E perdoe um pouco da minha emoção, mas essa admiração encheu meu coração de ver de quanto esse homem, como estava escrito, tem escrito na escritura, não me lembro o texto, fala assim, que ele fala de um coração voluntário. Esse é uma das características que eu vejo em Monteiro, um homem com coração voluntário. Estou aqui, Senhor. E isso tomou o meu coração de alegria, e de lá para cá, essa amizade, esse zelo. Pense em um homem zeloso e cuidadoso pelos amigos. Esse homem não esquece de ligar para mim e me perguntar como é que está a sua casa, como é que está você, como é que está a sua família, né? E eu falei: você é mais do que um companheiro, você é um amigo. E eu queria deixar essa marca aqui para você. Na igreja nós temos irmãos, temos companheiros, mas também tem amigos. Né? Você supre essas 3 características: irmão, companheiro e amigo. Que Jesus te abençoe, meu irmão. Muito obrigado, viu, por tudo. Bom dia a todos. Então, tem que falar assim, né? Monteiro, eu posso defini-lo como um homem simples, de ações simples, mas que deixa marcas profundas. E eu sou uma dessas pessoas. Ações profundas, atitudes profundas. Eu sou testemunha do agir de Deus na minha vida, através da vida de Monteiro. Faz quase 25 anos, graças a Jesus, que eu conheço Monteiro, Ivanildes e Priscila, e por bondade e misericórdia de Deus, foram, acho que quase 15 anos, morando diretamente na casa deles, recebendo tudo que eu nunca tive: amor, carinho, instrução, conselho, exortação, correção, tudo que alguém precisa. E eu quero dizer para você que você é uma inspiração, um amigo, um pai, que eu não tive, mas que eu ansiava em ter, e Deus me agraciou com a sua vida. Meu pastor de todas as horas, companheiro de obra e um amigo. Né? Eu não defino Monteiro só como pai e pastor, ele também é meu amigo. Meu amigo que liga para mim para me perguntar como é que eu estou, como é que está a rotina. Meu pastor que chega para mim e diz: o caminho é esse. Eu nunca vi Monteiro negociar a palavra. Nunca vi Monteiro me ensinar nada diferente do que está na palavra, nem a mim, nem a ninguém. Eu sou testemunha. E como pai, não tem nem o que dizer, né? Eu só devo a Deus, a Monteiro e toda a sua casa pelo privilégio de poder fazer parte dessa família maravilhosa. Muito obrigada. Bom dia, irmãos, a paz. Vou ficar em pé porque aí assim eu falo pouco. Que aí quando eu cansar é hora de eu sentar. Veja, em 99, sou muito grato a Deus, porque eu tive um problema muito sério de saúde e quase morri.
eu estava sentindo tanta dor, eu já conhecia Jesus, e disse para Jesus assim: Senhor, se eu quiser me levar, pode me levar, que eu estou no Senhor, vou ficar em paz. Mas se eu for ficar vivo, que seja para servir a Deus. E Jesus me deixou viver, eu só não sabia que Ele daria um privilégio tão grande, um presente tão grande, de conhecer essa parte da igreja. De São Paulo me trazer para Pernambuco e de Pernambuco me trazer para Sergipe. Há 7 anos eu cheguei aqui, né? E eu tive bastante medo quando eu decidi vir para cá com a minha família. Graças a Deus eu encontrei o William, né? Que conhecia o meu pastor lá em Olinda. Só que, de surpresa, assim, de repente, eu fiquei sabendo que eu ia trabalhar em Socorro, não sabia, e teria que morar em Socorro também, para ficar próximo. E aí liguei para o William, e o William disse: então não vai ser eu que vai cuidar de você, que vai te receber, mas sim Monteiro. Você vai estar em ótimas mãos, e você vai conhecê-lo. Sinceramente, eu fiquei com muito medo, porque eu já não conhecia ninguém, e nem no WhatsApp Monteiro tinha uma foto, ele não usava foto no perfil, e eu vim sem conhecer. Marcamos um encontro num supermercado bem grande na cidade, Socorro, só que eu não sabia como reconhecê-lo. Eu parei o carro junto com a minha família dentro do carro, meus filhos e minha esposa. E minha esposa perguntou: como é que você vai saber que é ele? Eu falei: não sei. E ele te conhece? Também não. Mas a gente vai dar um jeito. E é interessante que o que eu já ouvi aqui dos pastores falar compartilha do que eu senti naquele dia. Quando eu vi Monteiro com esse largo sorriso, essa marca tão evidente, eu reconheci: é esse. E eu falei para minha esposa: é esse. Nida, como é que você sabe? Eu não sei, mas é ele. Eu sei que é ele. Eu abaixei o vidro do carro e minha esposa: não feche esse vidro, você não sabe que é ele, mas é ele. E ele olhou para mim e falou: é Hans, esse também. E ele reconheceu também. E eu saí do carro, abracei, e foi amor à primeira vista. Foi um amor instantâneo. Foi um presente que realmente me emociona, porque a partir dali ele começou a cuidar de mim, da minha família. E eu vejo minha família hoje, meus filhos, eu sei que não é de mim, mas é de Deus, porque Monteiro sempre que me ensinou dizia assim: isso é da parte de Deus, não é de mim. Eu quis dizer desse pastor, desse irmão, desse amigo, que se tornou meu pai verdadeiro. Ele nem gosta que chame isso, né? Mas ele é meu pai aqui, porque são tantas coisas para dizer dele, mas eu queria dizer só uma coisa dessa semana. Essa semana que ele estava tão ocupado, organizando as coisas para esse dia tão especial, e eu e minha família estava passando umas dificuldades em casa com algumas situações, e ele ligou para mim durante a semana, à noite, já tarde, e quando eu vi, feita, Monteiro deve estar precisando de mim para alguma coisa, ele quer que eu resolva alguma coisa para ele. E quando eu atendi, ele falou: não, eu só liguei para saber como você estava. Ele só queria cuidar de mim. Eu fiquei assim, nossa. Às vezes lá fora, só por falar de Jesus, as pessoas falam que a gente deveria ser pastor, né? E quando eu ouço isso, eu falo assim: não, eu estou muito longe, porque eu lembro de Monteiro, eu lembro dos meus pastores, que ser pastor é isso. Eu tenho que comer muito feijão ainda para chegar aos pezinhos deles, porque esse sim é o verdadeiro pai, esse é o verdadeiro pastor. Amo o Senhor de todo o meu coração e minha família também. A graça e a paz. Eu queria agradecer a Deus pela vida de Monteiro. Monteiro me encontrou porque Deus mandou ele ir para lá, para aquele lugar.
Eu trabalhei com Monteiro. Quando ele chegou lá, eu já estava. E eu, na realidade, eu não gostava de Monteiro. Porque era alguém novo no trabalho. E ele conversava com todo mundo. Só que eu depois percebi que Monteiro tinha algo diferente e que tinha algo que eu também tinha, mas não como ele tinha, e era o que me agradava. Monteiro, como eu disse, ele conversava com todos, amigo de todos, como já foi falado aqui, sorridente, alegre. E eu nunca gostei de conversar, então, por isso, eu não gostava de Monteiro. Aí, ele começou a falar de alguém muito importante para mim, que é Deus. Aí, eu me cheguei perto de Monteiro, e ele começou, falava. Só que naquela época eu estava passando por uma tristeza muito grande mesmo. Eu saía, não tinha saída que me deixasse alegre. Quando eu estava com Monteiro lá no trabalho, ele falava do Senhor para mim e ali era o que me confortava, porque era daquilo que eu realmente precisava. E tudo que ele me falava me deixava com esperança. Com o passar do tempo, a gente conversava mais, a gente almoçava junto, eu, Monteiro e mais outras pessoas, meu irmão inclusive. E quando aconteceu de eu contar uns sonhos para Monteiro, e aí Monteiro passou mais a falar, mais abertamente, eu entendi mais abertamente. Creio que ele já desde o começo já orava por mim. E aí, quando eu falei dos sonhos, aí ele aproveitou, né, isso. Eu contei um sonho a ele e disse a ele: Monteiro, quando Deus me chamar, eu vou. Eu largo tudo e vou. E aí ele disse: mas Maria José, Deus não vai descer do céu para falar com você. Você acha que ele vai descer do céu para falar com você? Aí eu disse: acho, porque na realidade era o que eu achava. E quando ele passou a falar mais, naquele mesmo dia, ele falou, me fez algumas perguntas e perguntou se eu queria mudar de vida. E eu disse que não, porque eu já nasci pronta. Porque eu já nasci pronta por causa das coisas boas que eu fazia. Aí o mundo nos engana. Quando a gente está no mundo, essas coisas a gente não consegue enxergar que a gente precisa mudar. Até chegar essa palavra, eu estava convicta que eu era boa o suficiente, não precisava mudar. E eu pensava, né, que com aquilo que eu escutava da minha mãe, com aquilo que eu escutava das pessoas que me rodeavam, eu estava na situação de que não precisava me converter. Só que Monteiro continuou falando e tudo foi clareando. E aí Monteiro falava assim:
que realmente eu precisava mudar de vida. E falou de uns textos aqui, deixa eu ler aqui. Ele disse assim, em João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu agradecia a Deus, eu falava com Deus, mas eu não falava com Deus da forma que Monteiro me mostrou. Então aquelas coisas todas no mundo me cegava. Eu ainda era escrava de Satanás e do pecado. Só que quando Monteiro passou a falar essas coisas, eu tive mais clareza. Ele também falou de João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele falou desse texto porque eu vivia numa prisão, na tristeza profunda. Fui atrás de psicólogo, acho que umas 2 vezes. Mas quando eu vi que não resolveu nada, eu fiquei esperando. E esse é o conselho que eu dou, de esperar, mas esperar no Senhor. Porque o Senhor é quem faz a obra e Ele é quem liberta. E Monteiro, com toda a paciência, cuidou de mim. Monteiro, lá no trabalho, eu queria ter um irmão como Monteiro. E Monteiro também dizia para mim que queria ter uma irmã como Maria José, como eu. Só que eu não recebi só um, eu recebi todos vocês, para a glória de Deus. E eu quero dizer que a minha vida era triste. Eu reconheço que eu vivia no pecado. Para o mundo eu não era, porque o mundo não tinha entendimento, não tem o entendimento, mas eu vivia independente de Deus. E Monteiro me mostrou todas essas coisas. E também ele falou em Apocalipse 21:4, eis que faço nova todas as coisas. Eu sofria, então Monteiro falava isso para mim, porque Deus ia mudar o meu interior. Uma prova de que eu andava errada é que o Monteiro falou, Romanos 3,12, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Então, a palavra me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E Monteiro foi dando mais receitas. Tudo que a gente compartilhava, ele me ensinava. Foi difícil. Monteiro passou um bocadinho de aperreio, né? Para me explicar, porque eu tinha as minhas dificuldades. Eu não tinha entendimento, mas à medida de que a palavra ia chegando, ia me clareando e me dando vida. E quando Monteiro falou umas coisas, ele me perguntou, e aí, Maria José, o que é que falta? E aí eu disse, ser batizada. E aí ele disse, então você vá, fale com seu esposo, fale com sua mãe. E eu fui e falei com meu esposo e falei com minha mãe. E minha mãe disse, minha filha, o que você fizer está feito. E Eduardo disse, vá, é Deus. Então eu fui. E outra coisa, Monteiro, eu queria desistir de casar por causa da minha tristeza e eu não queria deixar Eduardo triste. E Eduardo também com paciência, né, comigo, ele esperou.
E Monteiro me aconselhou: case. E hoje as meninas, as minhas filhas, agradecem a Deus pela vida de Monteiro, porque Monteiro se dispôs para me ajudar a caminhar com o Senhor. Porque só o Senhor é quem tem a vida, e a vida em abundância. Monteiro sempre falou isso, que o Senhor é quem ia dar vida, e vida em abundância. Então, eu estou aqui para agradecer a Deus e honrar a Monteiro, né? Honrar a Deus em primeiro lugar e honrar a Monteiro, porque ele se dispôs, né? Como Ananias, ele foi para uma rua chamada Direita, mas isso ele foi porque alguém falou para ele e disse: dispõe-te. E ele foi. E Monteiro se dispôs para cuidar de mim, para me resgatar, né, das trevas para o Senhor. Outra coisa que eu acho importante dizer é que Monteiro, antes, isso foi na década de 90, Monteiro ia ser demitido por contenção, mas Deus não deixou. Por isso que eu digo que Deus mandou Monteiro para lá para me salvar, para me resgatar das trevas e alcançar a minha casa. Em nome de Jesus, toda a minha casa servirá ao Senhor. Amém. Só uma coisinha. Ivanildes, ela sempre ficou à minha disposição, desde o começo. Ela ia lá em casa e ver como eu estava, perguntava como eu estava, até hoje, né? Nós somos irmãos e uns cooperam com os outros, né? Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um. Em nome de Jesus. Irmãos, para mim é um privilégio, né, poder estar aqui nesse momento. É o resultado de oração, resultado da misericórdia do Senhor, né? Porque eu vejo que esse momento abençoa mais a mim e a igreja como um todo do que o próprio Monteiro, né? Porque a gente vai ser muito abençoado por essa ordenação. Mas são tantas coisas que eu poderia falar aqui a respeito de Monteiro, porque são 21 anos andando com Monteiro, do lado dele, aprendendo. Foi quem me ajudou a conhecer a palavra de Deus. Foi quem Deus usou para me tirar das trevas e colocar na luz dele. Então, eu separei aqui só algumas poucas características, dentre todas, que marcaram a minha vida e que eu ainda tenho me empenhado a ser parecido com Monteiro, né? A primeira, como já falaram, é um extremo zelo por tudo que diz respeito a Deus e a sua vontade. E também simplicidade no trato com todos, seja o irmão, seja do trabalho, seja da família. A atenção dele à voz de Deus, sempre atento ao que Deus fala, para transmitir de forma digna, né, de forma exata o que Deus está falando. A humildade dele em reconhecer as suas limitações, as suas fraquezas. E a alegria e o bom humor que sempre está presente, né, que nunca falta. E também um amor de um verdadeiro pai, né, para com as ovelhas que o Senhor colocou sob o cuidado dele,
E nesse aspecto, eu e minha família temos sido diretamente abençoados. Então eu quero aqui agradecer a Monteiro e a Deus por tudo que você tem sido na minha vida, porque se alguém não sabe, agora eu tenho a oportunidade de saber, né, que eu sou salvo, filho de Deus, porque o Deus poderoso usou esse homem aqui para me salvar. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Amém. Eu sou suspeita a falar de Monteiro. Vou resumir um pouco de tantas coisas que está aqui dentro e ele sabe. Eu não preciso falar, mas ele sabe muito bem. Mas eu queria honrar a vida de Priscila, a vida de Ivanildes, a vida de Monteiro, que me receberam como filha quando eu tinha 11 anos de idade. Monteiro foi pai e é pai para mim, é pai para nós, avô para minhas filhas, homem, exemplo. Tudo que foi dito aqui é justo, é ele. Nós somos testemunhas disso. Nós somos frutos da oração, dedicação, da porta aberta. Ivanildes é os braços e as pernas de Monteiro na Igreja de Laranjeiras. Nós somos abençoados e felizes, tia, por ter a senhora. Obrigada por todo o serviço. Obrigada por todo o amor. Obrigada por toda a dedicação. E a Priscila, isso aqui é possível, porque você é uma filha obediente, que honra seus pais. Eu sou testemunha ocular do quanto você ama e cuida dos seus pais. Que o Senhor siga te abençoando. A minha casa ama você para toda a vida, viu? Obrigada por me receber como irmã. Deus abençoe. E a palavra é gratidão, tio. Muito obrigada, tio. Muito obrigada mesmo. Amados, aqui é Ayrton. Ayrton é colega de trabalho de Monteiro e disse que gostaria de falar. Para vocês é fácil, né? Vocês conhecem o Monteiro pastor. Eu conheço o Monteiro coordenador. E venho aqui afirmar que realmente, como dizer, é fácil falar, é fácil pregar, dizer palavras bonitas. Mas eu estou aqui para afirmar que o que ele fala para vocês na igreja, eu afirmo aqui que é o que ele também passa na vida fora dela. É o que eu vejo no trabalho, é o que ele me ensina, né? E é a forma que ele realmente faz. Ele age em amor ao próximo. Ele age de coração, independente de quem seja. Não importa se esteja na igreja ou seja fora dela. Eu creio aqui que eu estou vendo e estou confirmando para vocês que fora, tanto dentro como fora, ele é essa pessoa que ele realmente mostra ser. Aqui no meio. Também assim eu quero agradecer os irmãos, né? A cada um que aqui se faz presente. Cheguei nessa cidade com 23 anos, hoje já estou com 60 e eu creio e vejo o cuidado de Deus todo o tempo para conosco. Deus tem cuidado de nós, tem nos dado a oportunidade de fazer o bem. E eu creio que se o Senhor nos ajudou até aqui, Ele vai continuar nos ajudando. Que esse é o nosso propósito, representar Jesus aonde nós estivermos. Então, sou muito grata ao Senhor pela família que Ele me deu. Hoje em Laranjeiras eu tenho uma família. Hoje em Laranjeiras eu tenho filhas. Hoje em Laranjeiras eu tenho netos, né? Então, tenho muitos netinhos. Então, tudo isso para mim é presente do Senhor. Né? Então, só tenho a agradecer a Deus todo o cuidado, toda a bondade, o que tem feito sobre a vida do meu marido, o que tem feito sobre a minha casa, nossa casa, tem sido algo especial. Então, a bondade do Senhor nos alcançou.
E eu sou grata por cada um de vocês, por cada amigo, por cada irmão, por cada um que tem estado conosco nessa caminhada. E vamos prosseguir firme e procurando imitar Jesus em todas as coisas. Obrigada. Aleluia. Eu queria que todos os pastores viessem até aqui, todos os pastores presentes. Ficasse aqui conosco. Amados, eu comecei a vir aqui em Laranjeiras há muitos anos atrás. Quantos anos? Lá atrás? Há uns 28 anos, para acompanhar Ivanildes e Monteiro. Hoje, há um povo de Deus nessa cidade, cuidado por Monteiro e Ivanildes. Mas não foi sempre assim. Houve muitas dificuldades. Monteiro não é dessa terra. Monteiro é do povoado Água Fria, município de Salgado. E ele acabou vindo parar em Laranjeiras. Em alguns momentos, Monteiro se perguntava por que ele estava nessa cidade. Não havia fruto, muitos problemas, as coisas não andavam. E eu lembro nessa época, queria que vocês prestassem atenção, havia uma história que a gente não sabe direito se é mito ou se é verdade. Que os primeiros missionários que chegaram a Sergipe, eles chegaram à cidade de Laranjeiras. E que esses missionários, ao chegar aqui nessa cidade, eles foram expulsos da cidade. Preste atenção. Eu não sei, não posso lhe afirmar se essa história é verídica ou se é uma lenda, mas é uma história forte contada pelas pessoas. E como as coisas não andavam, o fruto não acontecia, as pessoas não se convertiam, e as pessoas que começavam a andar na igreja eram problemáticas e não andavam. Monteiro um dia me disse assim, me contou essa história, que esses missionários chegaram aqui e foram expulsos, e segundo reza a lenda, eles saíram sacudindo o pó da terra, como quem, depois de ser expulsos, amaldiçoam a cidade. Não sei se é lenda ou não é, não estou aqui para dizer, mas eu queria dizer uma coisa a vocês. Mesmo com toda a dificuldade, o que Monteiro fez foi o contrário dessa lenda. Ao invés de sair, ir embora, sacudindo o pó da terra, ele plantou os pés nessa terra para abençoar essa cidade. E existe hoje homens, mulheres, famílias restauradas a partir do serviço de amor de Monteiro, de Ivanildes, a essa cidade. E estou certo de que essa cidade e esse lugar serão ainda mais abençoados, porque Deus vai derramar graça e dons sobre a vida de Monteiro, em nome de Jesus. Amém? Amados, Monteiro é para mim um filho, um irmão, um companheiro, um amigo, a quem eu confiaria a minha vida.
a quem eu confio a minha vida. Nas alegrias, Ele estava lá. Nas lágrimas, nas tristezas, Ele estava lá. Em todo o tempo, amigo fiel e verdadeiro. Por isso, pessoalmente, é uma alegria imensa para mim esse reconhecimento que está acontecendo hoje. Jesus é bom. Jesus é verdadeiramente a esperança para a humanidade. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês. Muito obrigado. Eu me converti na década de 94. Jesus me recebeu. Jesus me acolheu. E antes que eu esqueça, Ivanildes, Priscila Loiane, cadê você? Alguém localize. Jussara Santos, e já vai me perdoando, faz favor, vir aqui. Sara. Então, Jesus colocou sentido na minha vida. E eu vou procurar transmitir em poucas palavras como é que eu entendo. Para mim, não tem como a vida dar errado na minha vida, a não ser que eu queira. Se Jesus que me acolheu, se Jesus que me recebeu e me mantém debaixo da guarda, da proteção, cuidado, suprimento dele, só eu posso tornar essa realidade uma desgraça. Primeiro, Satanás não pode, porque Jesus já me resgatou. Depois, o Papai do Céu me ama, está declarado em sua palavra, que Ele me ama mas de tal maneira que enviou o seu Filho em favor da minha vida. Então eu estou no melhor lugar. Eu estou no abrigo seguro, no castelo forte, a igreja de Deus. Que para ter a igreja, Jesus se permitiu derramar o próprio sangue e entregou a própria vida. Então é a causa que se desenvolve na terra, é a causa de Cristo, vidas e vida em abundância. Quando Jesus pregou, entre tantas afirmações de Jesus, Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. É muito importante entendermos que Jesus não está falando de nada de construção material, de enriquecimento material. Ele está falando de continuidade de vida. Continuidade de vida. Aqueles que de alguma forma pegam esse texto e desenvolvem e que as pessoas vão realizar tudo nessa terra, isso é um engano. Jesus dá certeza de continuidade de vida. Jesus, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu creio nessa verdade. Eu sempre repito isso. Por mais que a gente cuide da saúde, deve cuidar da saúde. E o que eu vou falar está longe de ser qualquer apologia para não cuidar da saúde, pelo contrário. Mas por mais que cuide, por mais que se exercite, por mais que se vá à academia, por mais que tome suplementos, um dia a estrutura física, ela não vai ter condições de permanecer.
E aí é o encerramento da realidade terrena. É onde começa a realidade futura para todo sempre. Eu creio nisso. Eu estou debaixo da proteção do Deus Altíssimo e envolvido nessa realidade de vida e vida abundante. E um grande privilégio é Deus, mesmo conhecendo as minhas fraquezas, as minhas limitações, Ele me tornar cooperador a isso. Não tem preço. Quem me conhece sabe que eu reconheço das limitações e que não costumo botar a mão onde não é para colocar. E tenho aprendido a descansar, confiar, agradecer a todos os pastores. Vocês são verdadeiramente parte integrante da minha vida. E aqui, a partir de William, que o que ele falou, uma realidade. William, o que ele me orientar, eu tenho certeza que é o melhor para mim e para minha família, como tem sido assim em todo o tempo. E a partir de William, os demais, eu não vou citar nomes, porque uma vez eu citei nome e entrei numa enrascada grande e esqueci de quem não era para esquecer. Mas aqui todos vocês, agradeço muito. A minha vida não seria o que é sem a participação, sem a presença de vocês. Mas todos os irmãos que me conhecem, que têm andado comigo, que têm me visto, que têm participado da minha vida, muito obrigado. A todos os meus amigos que aqui os tenho, que também me conhecem, que me respeitam. Ayrton, fique em pé. O meu abraço. Minha consideração a você. Ayrton trabalha literalmente comigo, junto comigo na mesma sala. E temos empregado esforço. A você, Ivanildes, de verdade, eu não seria o que sou sem você. De verdade, eu não consigo viver bem sem você. Isso tenho certeza. Você, quando entrou na minha vida mudou e mudou definitivamente. Eu amo você. Priscila Loiane, vem cá. Você, Priscila, é a filha que todo pai deseja ter. Todo pai. Linda, inteligente, obediente, que me ama, e que eu amo você. E que tem sido razão de muitas alegrias em minha vida. E assim, Priscila, te agradecer por tudo. Te agradecer e te dizer: o que é feito em fé não é em vão. Sabe, o que é feito em fé não é em vão. Deus é o recompensador. Deus é aquele que há de te recompensar muito mais do que eu poderia. Que eu sei do seu valor, eu sei da sua importância, eu sei quem você é. Eu amo você, Priscila. Se eu tiver 100 filhas, tinha que ser uma fotocópia sua, porque você seria a original, as demais viriam a partir de você. Sarinha, que bom que você não divide espaço com Priscila, as duas não se competem. As duas. É uma maravilha, Sara. Amo você. Recebi você
recebemos você como filha do coração. E você tem nos dado muita, mas muita alegria. Muito, muito, muito obrigado, Sara. Muito obrigado. Que Deus continue cuidando de cada um de nós. Amém. Amém, Jesus. Pediria a vocês, irmãos, para ficarem de pé. Nós procederemos à imposição de mãos. Em Números 27, versos 18, 20, 22 e 23. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Josué já tinha o Espírito. Aquela imposição de mãos não foi para conferir a Josué o Espírito. Tinha outro propósito. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Aquela imposição de mãos era para conferir a Josué a mesma autoridade que Moisés tinha sobre o povo de Israel, para que toda a congregação lhe obedecesse. O serviço de Josué era conhecido, sua valentia era conhecida, sua coragem era conhecida, sua fidelidade à lei de Deus era conhecida, sua lealdade pessoal a Moisés era conhecida, sua disposição de dar a sua vida pelo povo também era conhecida. O que faltava a Josué era ser investido de autoridade para presidir, para instruir, para que o povo lhe acatasse e lhe obedecesse, não apenas por causa do seu exemplo, mas porque agora ele estava investido de uma autoridade delegada por Deus para cumprir aquela tarefa. Fez Moisés, verso 22, fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e lhe impôs as mãos, e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Vocês conhecem Monteiro, sua disposição ao sacrifício, sua coragem, sua disposição para servi-los, sua fidelidade a Deus, sua lealdade àqueles que Deus colocou sobre sua vida ao longo desses últimos anos. E Monteiro tem o Espírito Santo. Que será feito com Monteiro aqui não é um simbolismo. Inclusive queremos fazer de forma separada a imposição de mãos sobre ele. Depois queríamos orar por sua família. Orar pela família é para abençoá-los. Impor as mãos sobre Monteiro é para investi-lo de autoridade. Então, aquelas pessoas, o presbitério aqui em Aracaju, aqui ele sempre se portou, com minha participação em alguma medida, estes lhe conferem autoridade. A mesma autoridade que William, Henrique e Marcelo exerciam sobre esta congregação. Monteiro vai fazê-lo. E os demais companheiros, presbíteros de outras localidades, junto conosco, já experimentaram isso e participarão também nesse momento. Oh Deus, oh Deus. Olha por as mãos, irmãos. Nós te damos tantas graças, Senhor. Há tanta gratidão, há tanto júbilo em nosso coração por esse momento. Um dia o Senhor levantou Monteiro nessa cidade para que ele, junto com outros discípulos, levantassem um testemunho ao teu nome. E isso aconteceu, Senhor. Monteiro agora se dobra e se põe de joelhos para ser investido de autoridade por ti, para presidir e pastorear esta congregação, para conduzir este rebanho
na graça e no temor do Senhor. Então nós abençoamos Monteiro, Senhor. Pedimos que sobre ele esteja a graça do Senhor, a unção dos céus, que ele transborde do Espírito Santo, que o Senhor lhe acrescente dons, discernimento de espírito, Senhor, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom da fé, Senhor, para que com confiança e autoridade na tua presença, no temor de Deus, conduza o teu povo, Senhor, junto com seus companheiros, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Que os dons do Espírito Santo, a graça, a sabedoria de Jesus superabunde na vida de Monteiro, para que essa graça alcance todos dessa cidade. Pai, em nome de Jesus, coloca novos dons sobre a sua vida, Senhor. Coloca uma nova sabedoria sobre a sua vida, Senhor. Uma graça especial derramada do trono de Deus. Em nome de Jesus. Senhor Deus, que as marcas do pastoreio que vem sendo já construído durante esses anos na vida das ovelhas, que continuem, Senhor. Que cada dia mais, Pai, o Senhor apareça nesse ministério. E essas vidas, Pai, que estão sendo transformadas, restauradas, curadas, recuperadas, sintam o apacentamento genuíno desse homem. E que, Pai, os teus anjos estejam com as espadas desembainhadas ao redor dele e da sua casa, para que em nome de Jesus ele não possa ser tocado pelo mal. E que o Senhor preserve, Pai, o testemunho, a honra, o respeito de todos que aqui estão nessa cidade. E também, Senhor, na cidade de Aracaju e nesse estado. Pai, que em nome de Jesus o exercício desse sacerdócio permaneça, Pai, em nome de Jesus. Te louvamos, Jesus. Te bendizemos, Senhor. Somos gratos por este presente genuíno, forjado pelas tuas mãos, saído de dentro do teu coração e mente, Senhor. Obrigado por todas as evidências. Obrigado por ser um homem santo, um homem brando, um homem humilde. Mas, Senhor, que ele esteja apto e esteja pronto, como um leão, para defender o rebanho de Deus com tudo aquilo que o Senhor lhe conferirá a partir desta hora. Todo falso profeta, todo lobo que circundar a igreja de Deus, que quer arrebanhar o rebanho de Deus, que Monteiro possa discernir, Senhor, e segundo a tua vontade, agir de acordo com o teu coração. Guarda ele, lhe confere poder, dom e graça, Senhor. Cura teu filho de todas as enfermidades, para que ele possa estar livre para exercer, Senhor, este pastoreio, sem nenhum impedimento, para a tua honra e tua glória, Senhor. Haja um derramar sobre a vida de Monteiro, um renovo de ânimo, de fé. Novas vidas se aproximem dele, pessoas que ele já contacta, Senhor, facilmente se convertam para caminhar ao seu lado. Multiplica a tua igreja nessa cidade, dá novas localidades para ele alcançar. Pai, levanta companheiros de obra aqui também nessa cidade. Amadurece, Senhor, homens que, inspirados pelo exemplo e vida de Monteiro, se tornem dons para essa igreja. Fortalece famílias. Ó Deus, jovens se tornem homens. Que Monteiro tenha um renovo de saúde, de vigor. Que ele e sua casa, Senhor, prosperem em todos os aspectos, Senhor. Financeiramente, em paz, em saúde, em alegria. Que a casa de Monteiro, Senhor, seja cada vez mais uma luz para essa localidade. Abençoa esse povo, Senhor. Abençoa, Senhor, as tuas ovelhas. Que o Monteiro tenha, Senhor,
essa continuidade do coração do pastor, mas também seja mestre, Senhor, mas também seja, Senhor, um profeta. Renova-lhe dons, habilidades, amplia, Senhor, os recursos de Monteiro, que haja, Senhor, sobre ele a abundância de graça, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amados, nós estamos encerrando com muita alegria, felicidade. Vocês vão poder saudar Monteiro uns aos outros. Amém? Vamos encerrar dizendo assim: eu sou grato por tudo que tenho, um tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Pois Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Aleluia. Ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus Cristo será sempre minha canção. Irmãos, eu esqueci da gente abençoar a família. Monteiro não está sozinho, então nós precisamos abençoar e proteger essa família. Cadê a menina? Aleluia. Que bênção, Senhor. Senhor, te damos graça. Temos percebido a sua grandeza sobre nós, a sua misericórdia, a sua bondade. Está escrito que elas nos seguirão todos os dias, até aquele grande dia. Queremos aqui, Senhor, mais uma vez, te apresentar essa família. Que o Senhor continue guardando de todo mal. E que essa casa continue sendo, Senhor, uma casa que recebe aqueles que o Senhor conduz. Guarda-os, guarda a esposa, as filhas, guarda meu irmão, guarde sua casa. Que jamais falte, Senhor, a tua graça sobre ele para conduzir para ti. Que jamais falte a tua sabedoria sobre essa esposa. É o que oramos. No nome daquele a quem amamos, que está à direita do Pai, Jesus. Amém. Senhor Deus, despede todos esses irmãos em paz e na graça do Senhor. Que todos que aqui estão tenham uma semana abençoada no trabalho, na vizinhança e, acima de tudo, nos seus lares. Que em nome de Jesus
seja o Senhor a companhia de todos aqui presentes. Em nome de Jesus. Amém.